primeiro ele passou pelo abismo do fracasso. Olha só que curioso. Parece que para a pessoa poder chegar no céu, ela precisa primeiro passar pelo inferno. Então, talvez alguns de vocês já passaram pelo abismo do fracasso. Talvez alguns estão saindo desse abismo. E talvez alguns de vocês estão lá no fundo do abismo. Então, não importa onde você esteja no momento. O mais importante é onde você está indo. Porque muito mais importante que o seu passado é o seu presente e o seu futuro. E alguém vai perguntar, mas Carlos, você também passou pelo abismo do fracasso? Com certeza. Se vocês prometerem que não vão colocar no Facebook, eu vou contar um segredinho aos amigos. Quando eu era um estudante colegial, eu era um péssimo aluno. As minhas notas eram mais vermelhas do que azuis. Teve um tempo que eu desisti de ir para a aula. Não fui mais. Quando chegou a época do casamento, eu ganhava 1 salário mínimo por mês. A minha noiva ganhava 2 salários. Então eu fiz a seguinte matemática: com 3 salários já dá para casar. Acontece que algumas semanas antes do meu casamento, o meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais conversar sobre os preparativos do casório. E daí meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele disse assim: seu Raul, se eu fosse o senhor, conhecendo o meu filho como eu conheço, eu não deixaria minha filha se casar com ele. Imagina só o meu sentimento para quem está querendo começar uma vida nova. Bom, eu acho que meu pai tinha razão na sua preocupação. Porque, conforme eu disse, eu era um péssimo aluno, acabei abandonando a escola, me formei no colegial aos 22 anos de idade, entrei na faculdade aos 26, me formei aos 30, consegui o primeiro emprego e logo fui despedido. Então, qualquer pessoa que analisasse o meu currículo naquela fase da vida, podia dizer com certeza, está aí um rapaz que nasceu para fracassar. Então, queridos amigos e queridas amigas, não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo. É o seu futuro, é daqui para frente. E para manter sempre o conceito que nós estamos no momento de vida certo, num processo de transformação. Eu vou contar agora uma outra história para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria muito estudar inglês. Morava em Curitiba, meus pais já com 7 filhos, não tinham condição de me mandar para as escolas de inglês. E naquele momento eles conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. E com aqueles jovens norte-americanos, eu comecei a aprender as primeiras palavrinhas no inglês. Acontece que aqueles rapazes colocaram um sonho na minha mente. Eles diziam assim: Carlos, você é bem jovem, mas um dia você vai poder ir para os Estados Unidos estudar numa universidade americana. Gente, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era costureira, 7 filhinhos pequenos para criar. Como que eu podia pensar que um dia eu podia estudar nos Estados Unidos? Mas graças ao apoio, o incentivo daqueles jovens missionários, finalmente, aos 26 anos, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young. E naquela época, todos nós gostamos de ter sonhos e metas e ideais. A minha meta maior era fazer a faculdade nos Estados Unidos, retornar ao Brasil e seguir uma carreira como executivo. E assim eu fiz. Após a formatura, retorno para o Brasil para seguir essa carreira. Então, há pouco nós ouvimos o amigo Érico dizendo que o mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma. E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que
A oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, tentando vencer na vida. Eu buscava uma oportunidade. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, gente. A pessoa trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. A última coisa que ele pensa fazer quando chega em casa à noite é trabalhar, dar aulinha de inglês. O que a pessoa gosta de fazer em casa à noite? Ou ele vai tomar um banho gostoso, vai sair com a mulher, vai jogar futebol. As mulheres gostam de ir para o shopping, não gostam? Mas, naquele instante, eu acredito que o meu espírito empreendedor falou mais alto. E eu pensei assim: aulinhas de inglês à noite significam mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, à noite, para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, até que não tinha espaço livre mais na agenda para ter mais um aluno. O que eu fiz então? Fui falar com a minha querida esposinha Vânia. E olha só como o marido fala com a mulher quando ele quer alguma coisa da esposa: meu bem, meu amor, lá no trabalho tem alguns colegas que querem aulas de inglês, mas eu já não tenho mais tempo. Será que você poderia dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, coitada da mulher, né? Passou o dia inteiro trabalhando, lavando, cuidando das crianças, roupa, comida. A última coisa que a mulher pensa em fazer à noite é trabalhar. O que a mulher gosta de fazer à noite? Passear, ir no shopping, gastar o dinheiro do marido. Mas eu acho que a minha mulher pensou como empreendedora. Aulinhas de inglês à noite, mais dinheiro na bolsa e, por que não? E ela seguiu o mesmo modelo. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Até que chegou o momento da grande dúvida. E agora, o que fazer? Será que devemos abrir uma escola de inglês? Então, em algum momento no seu projeto, você vai fazer essa mesma pergunta: será que é o momento de empreender? Agora, o que vocês não sabem é que aquele ano era 1987. O presidente desse país era José Sarney. O plano econômico da época era o plano cruzado. E a inflação naquela época corria na casa de 50%, 60%, 70% ao mês. E o pessoal estava desempregado, e as empresas estavam falindo, e a economia estava de mal a pior. Alguma coisa semelhante a 2015? Então, sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz um erro. Eu fui falar com os meus amigos. Parece que todo mundo tem um cunhado, né? Eu fui falar com meus amigos, com os cunhados, para ouvir deles o que eles diziam. E adivinham o que os meus amigos e os meus cunhados me disseram, gente? Vocês já assistiram essa palestra? Tudo que vocês estão pensando aí, eles disseram: Carlos, você está doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E alguns ainda mais iluminados diziam: Carlos, você precisa ter a consciência que esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, incentivo, estímulo por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz, hein? Confesso a vocês que não esperava esse balde de água fria. Eu fui para casa e eu chorei.
E os meus amigos, o que eles fizeram, hein? Ha, 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 ha. Sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia muito longe. Eu sabia que ele ia desistir. Não é assim que muitas vezes os nossos amigos reagem? Você tem uma ideia, um plano, você tem um ideal pela frente, um sonho, e eles têm todas as razões do mundo por que o seu sonho não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri sou eu. E os meus amigos, hein? E por que será que alguns dos meus amigos choram? É porque talvez, alguns deles também tivessem planos, ideais, metas, objetivos, sonhos, mas eles ficaram tão focados nos medos interiores, nos receios da alma, nos fantasmas imaginários, que eles nunca deram uma chance para o seu sonho se realizar. Então agora vocês, meus amigos e amigas, sabem como foi que a Wizard nasceu e como ela cresceu. Não somente a Wizard, mas depois outras escolas de inglês e cursos profissionalizantes que fizeram parte do nosso grupo. Ao todo, 3.000 escolas, gerando 45.000 empregos, atendendo 1 milhão de alunos a cada ano, presente em 10 países. E foi esse grupo que foi adquirido no ano passado pela empresa britânica Pearson pelo valor de 2 bilhões de reais. Foi a maior transação no setor de educação desse país realizada até hoje. E alguém vai dizer, bom, Carlos Martins veio aqui para fazer propaganda da Wizard. Com certeza não, eu já vendi a empresa. Então, por que eu conto essa história para vocês, queridos amigos e amigas? É porque dentro de cada um de vocês tem um dom, um talento, uma habilidade. E a hora que você conseguir transformar esse dom, esse talento, essa habilidade numa fonte de renda, capaz de atingir o mercado em grande escala, toda a sua vida vai ser transformada. Então, novamente repito, o meu objetivo e do Érico é daqui 5 anos ouvir a sua história de sucesso aqui nesse palco.